Sérgio, então primeiro preciso que você se apresentasse, né? Dizesse quem é você, se Certo, certo. apresente para o pessoal que vai estar assistindo lá. Tá certo. Então, meu nome é Sérgio, né, no nosso centro, nossa casa de Umbanda, eu sou conhecido como Padrinho Sérgio. Hoje eu estou dirigente, né? A gente costuma dizer que a gente não é dirigente, a gente está na direção da casa nesse momento. É a Casa Espírita Celuz, é uma casa de Umbanda, né, cujo nosso lema aí é em torno dos ceareiros e ceareiras da luz e da lei divina de Umbanda. Então nós ficamos no Riacho Fundo 1, estamos fechados aí, né, nesse tempo de pandemia, exatamente por questões da saúde mesmo, né, sanitárias, seguindo todas as orientações, não só também governamentais, como também da nossa própria casa, né, da nossa egrégora e hierarquia espiritual que nos ampara e nos orienta, né. Então a gente ainda continua fechado, exatamente por essa questão da gente colocar a saúde e a espiritualidade aí em primeiro lugar, no sentido de apoiar, né? Ou seja, que o templo ele não está circunspecto ali à questão da construção física. Então esse é um trabalho que a gente também tem aproveitado nesse momento de pandemia para despertar, não só nos trabalhadores da casa, mas também com aqueles frequentadores da casa, né? Que o templo interior é o que a gente tem que estar realmente conectado, né? Nesse sentido, para que todos continuem bem, né? No seu dia a dia. E a gente vai estar dando todo o amparo, suporte, por meio também da internet e esses meios digitais de vídeos que a gente pode utilizar. Me fala um pouco sobre a sua história com a Umbanda, assim, algo que foi você que escolheu para a sua vida, veio de família, como foi? Ok. Então, eu costumo dizer, eu acho que toda pessoa que está no papel de dirigente na direção de uma casa, ou como sacerdote, sacerdotisa, sempre tem histórias muito interessantes para contar, né, de como chegaram na religião. Eu, de fato, sempre tive uma busca desde muito novo, né, mas eu comecei ali no catolicismo, no protestantismo, e só que algumas questões eu não conseguia alcançar respostas, né, e aquilo não me preenchia em nível de espiritualidade, nem de religiosidade. E assim a gente vai andando, né, ao longo do tempo, e eu acho que a própria vida, a própria espiritualidade, com essa força maior, né, essa conexão nossa maior com Deus, que na Umbanda nós chamamos de Olodumaré, acaba que encaminha a gente para o melhor lugar onde a gente deve estar, para as experiências que a gente precisa ter, não só para a gente receber tudo que Deus tem para nos dar, né, em nível de conhecimento e de experiência, mas também para que a gente possa oferecer nessa troca que a gente acredita, né, dentro da Umbanda, que tudo é uma grande troca, uma troca de amor, uma troca de humanidade, uma troca de experiências e de conhecimentos. Mas então eu passei por algumas religiões anteriormente, a religião antes da Umbanda, a que eu mais fiquei foi o espiritismo kardecista, né, lá eu fiquei mais de uma década, me aprofundei bastante na doutrina, na filosofia, na ciência espírita, porque o espiritismo não é uma religião, né? Ele é muito mais do que isso, é a própria ciência da vida, a própria ciência da espiritualidade, o espiritismo. Mas aí eu senti esse chamado pela Umbanda. Eu tinha, de primeiro, uma curiosidade, num primeiro momento eu até senti que eu tinha algo para oferecer para a Umbanda em termos de conhecimento espírita. Então foi um grande engano, porque ao adentrar na Umbanda, isso há mais de 10 anos atrás, eu senti que, na verdade, Deus novamente, né, o Olodumaré, os nossos orixás da Umbanda, estavam me levando para uma experiência que seria muito mais importante para mim do que propriamente para a Umbanda. Porque realmente eu cheguei a pensar que eu tinha alguma coisa para oferecer para a Umbanda como essa grande iniciação espiritual, né? Essa religiosidade, esse caminho de espiritualização. E com o tempo eu fui aprendendo que não. Na verdade, eu tenho aprendido muito, né, com as entidades que nos assessoram, né, nos amparam a todo momento, com orientações, com conhecimentos nas nossas dificuldades diárias. Então a gente tem feito disso aí um misto, né, de autorrealização, de aprofundamento, obviamente, né, dos nossos conhecimentos espirituais, para a gente entender o sentido da encarnação, de estar na vida, por que, né, nascer, por que morrer, tudo isso eu acho que são questões que toda a humanidade, em algum momento da sua caminhada aí vai ter, e a Umbanda ela traz muito isso com a leveza, com senso de comunidade, com senso de fraternidade, com as experiências do dia a dia. Então assim, isso é muito enriquecedor, coisa que normalmente e geralmente outras religiões não
não possibilitam, né? Porque é muito uma coisa assim de você ir lá para um culto, para uma solenidade, para uma atividade específica e você vai lá e depois sai. A Umbanda não. A Umbanda ela já tem muito isso da convivência, né? Então, todos os momentos que a gente está junto, a gente está sim experienciando a materialidade, obviamente, mas sempre com foco na espiritualidade, porque hoje a gente já consegue se reconhecer como seres espirituais numa experiência material ou numa experiência humana. Então, isso aqui é transitório, isso é passageiro. Então, a gente tem que entender o porquê disso aqui para poder realmente aproveitar da melhor forma possível. No âmbito, você já falou mais ou menos sobre no âmbito mais individual, né? A importância de ter a espiritualidade, né? Especificamente a Umbanda, né? Mas no âmbito mais coletivo, assim, para a sociedade, você acredita que a religião, a espiritualidade, os ritos, assim, ritos assim espirituais, né? De forma geral, sejam importantes para as pessoas? Ou não? Certo, Por que você acha? Perfeito. Bem, a importância da... Não vou nem dizer da religião nesse aspecto institucionalizado, porque, bem, faz parte da nossa evolução, mas nós humanos nós temos a tendência, e eu diria até que é uma má tendência, de institucionalizar as coisas de tal forma que a gente dá um foco muito material, muito materialista, melhor dizendo, do que propriamente do sentido de viver, de sorver, de evoluir, de crescer, de alcançar a prosperidade, o entendimento desses porquês, né, que eu falei, por que eu estou aqui, por que o nascimento, por que a morte, por que essas experiências, né? Então, assim, existe um contexto que realmente não tem como a gente abrir mão, que é essa imanência, né, dessa continuidade, ou da nossa espiritualidade, ou de Deus, né? Então, tirando, obviamente, algumas linhas que renegam a própria divindade, ou que não acreditam, não aceitam o aspecto da divindade, mas se a gente olhar por outro lado, a maior parte da população mundial, nas suas diversas nações e culturas, tem imanente essa ideia, ou de Deus, ou de algo superior, de uma força superior, enfim, algo que está comandando, que tem o poder sobre tudo que está aqui, né, de onde nós viemos e para onde nós vamos retornar. E por que é importante esse papel, né, da religiosidade? Eu prefiro falar da religiosidade, da espiritualização, do que propriamente da religião, porque infelizmente a religião ela foi institucionalizada e muitas religiões, ainda assim se chamando de religiões, elas não estão atendendo a verdadeira essência, que é a religiosidade e a espiritualidade. Então, por que isso é importante? Exatamente por causa dessa ideia imanente, para dar um sentido à nossa vida, ou seja, na verdade a gente tem esse imanente, essa busca de entender o porquê disso aqui tudo, e também um aspecto de trazer o próprio conforto interior. Esse conforto no sentido de entender o porquê faz parte de alguma coisa. Como nós somos seres inteligentes, e a Umbanda trabalha muito nesse aspecto, né, do espírito como uma inteligência, que precisa, né, ter ali fundamentos, subterfúgios. A gente até usa muito na Umbanda falar que a Umbanda tem preparo e tem fundamento, porque a gente não simplesmente está experienciando essa religião ou a nossa religiosidade de forma cega, mas de forma a alcançar uma fé mais raciocinada, de colocar o pé no chão, como a gente costuma dizer, mas que a nossa cabeça ela esteja no alto, né? Então, ou seja, nesse equilíbrio entre a matéria e a espiritualidade, até porque a gente não tem como fugir da nossa essência, que é espiritual, né? Da nossa natureza espiritual. Então, assim, esse aspecto da importância da religiosidade neste momento vem exatamente para dar alguns pontos de reflexão, alguns embasamentos, né, para a vivência nossa diária, porque viver por viver, sem um porquê, sem um projeto maior, isso acaba deixando as pessoas meio desesperadas. E eu também costumo dizer muito na nossa casa, né, Espírita Ser Luz, que toda religiosidade, seja ela sob qualquer denominação, toda religiosidade, o caminho de espiritualidade, ele é muito importante porque exatamente vem mostrar para a gente que há um porquê de estarmos aqui. E esse porquê ele vai muito além do que simplesmente viver a materialidade, viver para a materialidade. Porque tanto é que a gente percebe, né, ao longo desses tempos, principalmente nesse momento de pandemia, como as pessoas estão se perdendo,
porque o vínculo dela, da existência delas, e a própria razão de viver, a própria consciência delas está assentada puramente na materialidade. Então, quando nós somos cobrados, né, por alguma força maior, ou como a pandemia está acontecendo agora, ou como acontece no sentido de nós precisarmos de algo maior para a gente colocar a nossa vida, para dar um sentido para a nossa vida, longe da materialidade, a pessoa que não tem essa religiosidade, que não tem essa espiritualidade, ela entra em desespero. Né? Ela realmente, ela mesma pensa, como a gente tem recebido muitos irmãos em nossas casas, nos perguntando qual o sentido de viver. Então, quando a gente foca plenamente na matéria, e a matéria ela é precária, ela é transitória, ela é tão somente para ser experienciada, mas ela não é a finalidade da nossa existência, ela não é o foco, o objetivo. Eu costumo dizer muito também que as próprias profissões, né? Então, hoje há uma dificuldade muito grande das pessoas encontrarem sua profissão ou se realizarem na profissão que escolheram, exatamente porque a gente tem que entender que as coisas da matéria, as coisas do mundo são meios e não a finalidade da nossa vida e não a finalidade da nossa existência. E eu acredito piamente que a religião é esse canal que vai fazer as pessoas entenderem isso. A religião na religiosidade, na espiritualização, né? E não essa institucionalizada, porque tem uma parte, infelizmente, da religião que está sendo, sim, utilizada para explorar as pessoas, para manipular as pessoas. Então, essa é a religião institucionalizada da qual nós não fazemos parte, né? Então, a gente fala realmente da religião no sentido de nos religar ao Deus em nós, a um Deus que está interiormente em cada um de nós, e não a um Deus que está fora, não a um Deus da matéria, porque a matéria é simplesmente um laboratório, por assim dizer, que é uma escola. A gente compreende esse planeta Terra como uma escola, onde a gente vai estar experienciando exatamente para que as virtudes, né, o bom caráter, a boa moral do ser, possam ser desenvolvidas, porque a gente precisa exercitar isso. E no meio dessas vivências, né, seja na profissão, a convivência familiar, com amigos, a própria academia, né, enfim, os cursos, as profissões, tudo isso são meios. Mas a partir do momento que eu tenho isso como a finalidade da minha vida, como foco da razão do meu existir, a gente vê o que a gente está vendo no mundo hoje. Então, muitas pessoas perdidas, sem o verdadeiro sentido de viver e sem encontrar essa autorrealização, que eu acho que a religiosidade bem vivida, ela traz essa paz. Então, não é uma coisa simplesmente de impor uma paz que, como fuga, mas de encontrar uma paz sob bases reais de entendimento, de compreensão, porque nós somos seres conscientes e inteligentes. Então a gente tem que utilizar isso, porque são atributos da nossa própria espiritualidade, do nosso espírito. Você falou sobre a visão da Umbanda, né, sobre essa questão de ser transitório tudo, né, e agora especificamente sobre a morte, né, enquanto questão assim filosófica, não sei. Uhum. Queria saber de você também. Se você perdeu algum parente nessa pandemia, o que você sente quando você vê essas notícias, se você evita, ou se você, não sei, tem uma importância, né, a gente ver essas notícias, né, para alertar a população, apesar de que não está tendo muito efeito, né, as pessoas não estão muito respeitando. Mas tem essa necessidade, né, de mostrar, mas ao mesmo tempo tem um impacto muito negativo, assim, muita gente, assim. Então eu queria que você falasse sobre a sua experiência, né, e também sobre como a Umbanda, né, tem te ajudado. Certo, beleza. Bem, com relação a essa experiência da morte, né, como eu ou como nós... Aliás, eu não posso falar em nome da Umbanda, né? Eu vou falar em nome de mim, em nome da minha pessoa, né? Sobre o que eu tenho compreendido dentro da Umbanda, porque nenhum ser humano pode falar em nome de nenhuma religião, de nenhum caminho religioso ou de espiritualização, né? Mas o que a gente nota é que realmente uma das únicas verdades, né, que não tem como ninguém fugir no planeta, ou seja, que ela é a mesma para todas as nações, para todas as religiões, para todos os caminhos, é a morte, que a gente prefere chamar de desencarne, exatamente porque a morte ela traz uma ideia que está baseada em conceitos antigos, em entendimentos antigos de atrelar a essa palavra, esse termo morte, a uma dor que é inevitável, né, que é inexorável, né, por essência, mas que eu não tenho jamais como lidar, que sempre vai doer
e vai criar muito desespero, vamos dizer assim. Já que na nossa Umbanda, ou sob bases espíritas, a gente prefere dizer reencarne ou desencarne no caso, né? Exatamente para dar essa ideia de que a vida continua, ou seja, o nosso foco tem que ser outro. E por que eu digo isso? Porque realmente costumam dizer que só não tem jeito na vida para a morte, porque para todo o restante a gente dá um jeito. E eu costumo dizer para os nossos médios e trabalhadores que tem jeito inclusive para a morte. Mas o que a gente precisa fazer para dar um jeito na morte? Compreender. A gente precisa interagir mais com a verdade dessa simbologia da morte ou do desencarne. Enquanto a gente se renegar, seja por medo, ou seja por ceticismo, enfim, por qualquer sentimento humano, materialista, ou seja, eu quero botar a permanência da minha existência na matéria, então a gente vai sofrer. Então é um convite, sim, que a gente sempre tem feito a todos os que participam da nossa casa, principalmente, de Umbanda, de entender, a gente tem que conversar com a morte, sim, porque só compreendendo ela é que a gente vai poder se libertar de conceitos que não dizem respeito a ela. Ou seja, são conceitos criados que nós chamamos de inverdades ou de mentiras, mas que de tanto a gente acreditar, passaram a ser verdadeiros para a gente. Então, quando a gente passa a olhar para um Deus que é perfeito, que é amoroso e que é justo, ele não pode criar nada que não seja para o nosso bem maior. Então, o desencarne está dentro desse princípio. O que falta é a gente entender. O que a gente tem que se questionar? Qual é a lógica que está errada? A minha lógica sobre a morte, sobre o desencarne, ou a lógica de Deus, desse ser que é perfeito, amoroso e justo, que eu acredito? Então a gente começa a buscar, dentro de cada um que se apresenta na busca desse entendimento sobre o desencarne, sobre a morte, essa ressignificação. E aí a gente poderia trazer neste momento de pandemia as questões dos noticiários, né? A gente tem que novamente chamar a atenção para a institucionalização da matéria, vamos dizer assim, né, como a grande verdade da nossa existência. Então, assim, as mídias, elas não têm nenhum propósito, né, de despertar o ser, de iluminar a nossa consciência e nem de cooperar. E, infelizmente, a gente ainda está fazendo parte de um ciclo evolutivo no planeta Terra que o foco ainda é a matéria, para a maioria, principalmente quando se trata de profissão. Então, assim, as profissões hoje, elas estão quase que completamente direcionadas a ganhar e ganhar dinheiro, alcançar e alcançar seguidores. Inclusive está vindo uma nova tendência aí nos canais de YouTube que a gente acha que já isso vai ser reformulado pelo próprio contexto de aprendizado que a gente está passando, porque para nós, espíritas, umbandistas, a pandemia ela tem muito mais um propósito espiritual do que propriamente ou tão simplesmente material, ainda que a gente não possa separar completamente essas duas facetas, né, da realidade, porque a materialidade e a espiritualidade elas não se separam, senão por nossas ilusões, por nossas limitações de compreender que é tudo uma coisa só. Então nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material, ela pode e deve ser bem vivida sim. Nós temos que buscar o nosso conforto, a nossa melhoria, nós temos que buscar sim o nosso ganha-pão. O conforto ele é para todos. Isso é que a gente questiona, né? Por que alguns ganhando tanto e outros passando fome? É isso que a gente questiona. E não simplesmente o valor do dinheiro ou a função do dinheiro. Tudo tem uma função. Mas agora, são os seres humanos ou as instituições que dão uma função errada para as coisas, né? Então a gente tem que resgatar também, por meio da nossa religiosidade, por meio da nossa espiritualização, a verdadeira função, o verdadeiro papel dessas coisas. Então os noticiários, voltando aqui, fazendo o gancho, eles fazem o que eles acreditam que estão aqui para fazer, mas aí cabe a nossa parte. Então, assim, eu tenho um lema, que eu também procuro compartilhar muito com os nossos médios e trabalhadores. Nós não podemos nos alienar diante do que está acontecendo. Então, tem muitas pessoas que também se colocam totalmente contra, seja uma emissora, seja uma rádio, ou então seja um tipo de cultura ou de movimento. Eu acho que nada a gente pode ficar no extremo, né? Como é dito pelos grandes sábios, né? Pelos grandes seres de luz que aqui estiveram, o caminho é o do meio. Então eu também não posso nem me alienar a ponto de ignorar tudo que está acontecendo, porque assim, a televisão, os rádios, as mídias são canais sim de comunicação, não é à toa que isso acontece. Nós estamos embaixo de um plano que é muito perfeito, né, de Olodumaré, dos nossos orixás, de Deus, enfim, dos anjos, seja o nome
qual for, né? Mas existe um plano, e tudo que está aqui foi porque Deus, ou Lodumaré, de alguma forma permitiu. O que a gente tem que aprender a entender e utilizar isso da melhor forma possível. Esse é o nosso papel aqui, né? Tirar o melhor que for possível dentro dessas experiências. Então eu acompanho sim os noticiários, só que eu também tento ter um autocontrole. Obviamente todos nós estamos em exercício, né? Ninguém está acima do bem nem do mal. Então quando eu percebo que eu estou indo além do que eu estou dando conta de digerir, ou além do que eu estou conseguindo manter o meu equilíbrio, a minha paz, porque a gente também tem essa compreensão de que tudo que a gente vibra, tudo que a gente está gerando no nosso ser e projetando no mundo, isso de alguma forma vai afetar o nosso entorno. Não só o nosso entorno meio ambiente, os animais, mas também outros irmãos, outros seres humanos, né? Então a gente cria uma força energética de má qualidade, por assim dizer. Então a gente tem que manter esse equilíbrio. Ou seja, eu tenho que ver o suficiente para não me tornar um alienado diante da sociedade. Todos nós estamos incluídos nessa sociedade, nessa humanidade, e a gente precisa sim tomar consciência do que está acontecendo, inclusive para a gente poder agir a contento. Mas aí é onde vem essa grande parte que eu acho que é magnífica, esplendorosa na nossa Umbanda, na nossa espiritualidade, na nossa religiosidade, que é exatamente nos dar bases para continuar firmes, mesmo passando por todas as experiências, né? A experiência dos desencarnes nesse período de pandemia, obviamente isso nos toca, em alguns momentos aí a gente se angustia, a gente chora, mas aí a gente entra em prece, a gente entra em compreensão que existe um plano, nada é por acaso, isso é uma certeza que a gente carrega dentro de nós, na Umbanda, né? Nós que estamos aí numa caminhada de espiritualização iniciática, é que a gente compreende algumas leis, a gente compreende que o plano de Deus, ele é perfeito. Esse plano de Lodumaré, ele é perfeito, ele não pode dar errado, porque é um plano divino. Os nossos planos aqui embaixo, eles dão errado, porque a gente ainda é falível, né? Nós somos perfectíveis, mas ainda não somos perfeitos. E a perfeição é um atributo do espírito, inclusive, né? Da evolução. Ou seja, a gente tem que realmente pegar tudo que está acontecendo, essas experiências, e nos colocar no centro de tudo isso que está acontecendo ao nosso redor. Nós, no centro, como seres espirituais, eternos, e que a gente precisa olhar para esse redor pela transitoriedade da matéria, pelas fases, né? Então, quantas pandemias já não tiveram, né? Outras doenças, surtos, guerras, quantas coisas já aconteceram. Inclusive, neste momento atual, nós recebemos, sabemos que a pandemia ela vem nos cobrar um novo nível de consciência, um novo nível de convivência, né? Ou seja, um novo entendimento sobre essa percepção nossa de convivência. A gente percebe o quanto está sendo importante, principalmente na questão do dinheiro, ou seja, muitos governos, muitos líderes e infelizmente, muitos sacerdotes e sacerdotisas vivendo mais focado propriamente no dinheiro, ou seja, para o dinheiro, pelo dinheiro e no dinheiro do que propriamente dentro da própria espiritualidade. Então a gente percebe que ao longo das nossas reencarnações, das existências no mundo, as instituições e tudo que é organizado, humanamente organizado, está tendo um foco puramente materialista. E o que isso está fazendo? Está degradando a própria conexão do ser, né, da alma com o espírito em si. E aí gera, né, tanta depressão, tanto suicídio, tantas revoltas, tanta violência, tantas guerras, e a pandemia nada mais é do que uma consequência para a gente espírita, umbandista, de tudo isso que nós vemos fazendo de errado, né? Assim, a gente fazendo uma ilustração bem simples, a gente pode analisar da seguinte forma. Então, assim, a gente fazendo uma comparação em nível espiritual, quando a gente não está cumprindo o nosso papel no mundo, levando para uma outra percepção, obviamente, a gente começa a entender que o próprio mundo, ele reage. Porque nós também compreendemos na Umbanda que a própria Terra ela é um ser inteligente, é um ser consciente. Tanto é que se a gente tirar os seres humanos que estão atrapalhando essa harmonia, essa homeostasia que é natural na natureza, a natureza vai bem, ela vai perfeita. Não haveria extinção, senão dentro de um propósito para melhorar a própria qualidade daquela espécie. Então tudo está muito bem engendrado dentro dessa perfeição divina, né, que Deus criou. Tudo que Deus criou é perfeito. Agora, quando nós começamos a interferir, nós criamos aí distonias, né, ou dessintonias, desarmonias. E nada mais é do que dentro daquela verdade que a gente sabe também que
que o universo é um grande espelho. Então ele reflete para nós o que nós estamos emanando. Então essa pandemia nada mais é do que um retorno do que nós viemos fazendo com a natureza. Inclusive, já existem pesquisas científicas, né, dizendo neste momento de que se a gente continuar tratando a natureza e se alimentando de animais dessa forma como a gente está fazendo, ou seja, além da necessidade, ou seja, por simples busca por acumular riqueza, né, mais do que a própria importância de cuidar das vidas, sejam animais, mas das vidas humanas também, enquanto a gente continuar nisso, outras pandemias virão, segundo os cientistas estão falando, né, exatamente para nos dar limite, porque a gente extrapolou esse limite mesmo do bom senso do que poderia ser utilizado como alimento e até para o nosso conforto. Então a gente extrapolou todos os limites e a pandemia vem como uma forma, inclusive muito misericordiosa, de Olodumaré e dos nossos orixás, de nos fazer repensar a forma como nós viemos vivendo. Até porque, por que a gente fala uma forma amorosa? Porque se fosse por meio de uma guerra, a gente sabe que o sofrimento ele é muito maior. E a guerra também ela não tem essa capacidade de alcançar todas as pessoas do planeta Terra como essa pandemia veio alcançar agora. Então realmente é uma coisa nova, principalmente para esse ciclo nosso de reencarnação no momento, mas nos faz pensar ou repensar sobre a forma como nós estamos vivendo, como nós estamos nos relacionando, como nós vimos, né, ou vemos o que é importante para a gente, ou seja, qual a razão do meu viver, dinheiro, acumular, deixar outros irmãos passar fome, matar os animais, devastar as florestas. Então tudo isso a gente está sendo chamado a repensar, e eu penso que se a pessoa não tiver um mínimo de sensibilidade, e eu acho que a religiosidade e a espiritualidade tem muito a contribuir com essa sensibilização do ser humano, com essa conscientização. Obviamente, é por isso que eu não gosto de usar religião, e eu prefiro falar de religiosidade ou espiritualidade, porque a gente conhece pessoas que não têm nenhuma religião, mas são pessoas muito sensíveis, porque certamente elas têm um nível de espiritualização, independente de religião, né? Porque a religião, a espiritualidade está em tudo, mas a religião não está em tudo, exatamente porque a espiritualidade é o princípio. Então ele tem que estar em tudo, mas a religião não. A religião são instituições humanas. Algumas estão servindo o seu propósito, aí que a gente fala de religiosidade, espiritualidade, e infelizmente outras tantas não. Então, para finalizar, então, né, uma questão que eu não toquei, é que você falou bem no começo que no centro, né, as reuniões elas estão proibidas, não estão acontecendo. Isso, mas vocês estão dando tipo um apoio pela internet, algo assim que você falou. Isso. Eu queria então que você explicasse mais como é que está sendo e também como que isso está. Porque assim, a gente sabe que para algumas pessoas é importante, né, essa questão, mas isso tem um impacto diferente para cada pessoa. Isso. Eu queria que você falasse então como é que está sendo lá no centro e como é que está sendo para você também essa nova experiência, né, essa nova dinâmica. Sim, perfeito. E para as pessoas também que você observa, assim, que você convive. Certo. Então, com relação a essa pandemia, né, ao isolamento social, e eu prefiro até falar de distanciamento social, porque, na verdade, a gente compreende, principalmente na nossa Casa Espírita Seduz, que a gente precisa, inclusive, ressignificar esse sociabilizar. Porque se a gente analisar bem, existem muitas pessoas que convivem no mesmo seio familiar, mas não na verdade vivem num seio familiar, mas não tem a convivência. Assim também a gente compreende que tem pessoas que vivem, né, em centros, em igrejas, mas não têm a convivência. E aí, novamente, eu chamo a atenção para a importância da Umbanda nesse sentido de comunidade, né, de convivência comunitária que a gente tem muito forte na Umbanda. Mas, enfim, a pandemia nos chama aí a um certo nível de isolamento, e o que é interessante é que na nossa casa espírita, obviamente, né, a gente tem uma hierarquia espiritual que está sempre nos orientando, eles não servem, a gente não pode confundir as coisas. Então, quando eu falo que a gente tem uma hierarquia espiritual que nos orienta, não é para eles nos contar tudo o que acontece em livros espirituais, ou o que vai acontecer amanhã, premonição, adivinhação. Esse não é o sentido de uma verdadeira religiosidade ou de um caminho espiritual. Mas eles nos orientam do que a gente precisa fazer.
independente do que virá. Até porque o que virá é uma consequência do que a gente está fazendo. Então, nós sempre fomos muito bem orientados, na nossa Casa Espírita Ser Luz, a desenvolver ao máximo esse sentido do templo interior, de que a casa, a instituição, a construção e mesmo os encontros, eles têm que ter um aspecto na nossa vida de enriquecimento, mas não de dependência, ou seja, para enriquecer as nossas experiências, as nossas relações e o nosso próprio conhecimento e a nossa própria consciência, mas não num aspecto de dependência. Então, quando eu me lanço ou eu busco alguma religião, alguma religiosidade ou um caminho espiritual, eu não posso me apegar ao ir lá como finalidade do que eu preciso compreender, mas eu tenho que entender aquilo como um acréscimo. Então, eu tenho que buscar estar bem, independente do local ou do lugar, porque a paz ela é assim, né? A paz ela não pode depender das circunstâncias exteriores, a nossa fé ela não pode depender das circunstâncias exteriores. Então nós temos sido há muitos anos trabalhado, né, para os nossos guias, mentores e ali protetores, as nossas entidades ali de luz, a gente trazer esse sentido, essa referência para o nosso interior. Então no Ser Luz realmente a gente fechou totalmente as portas, desde de orientação das lideranças governamentais, mas mesmo depois que foi liberalizado, a gente decidiu também por orientação da nossa espiritualidade que a gente deveria continuar nesse exercício. Então a orientação que a gente teve dos guias foi o seguinte: aproveitem este momento para trazer esse templo para dentro da melhor forma possível, porque quando a gente não tem nenhuma proibição, como no caso dessa imposição do distanciamento social, a gente não exercita. Então agora era a hora da gente exercitar tudo que a gente veio trabalhando nas nossas palestras. Então a gente tinha palestras ali que eram presenciais, a gente tinha trabalhos, né, de auxílio, que a gente chama de tratamento físico e espiritual para cura. E a gente continua fazendo isso, só que agora à distância, porque o que a gente precisa fazer com que as pessoas entendam também, que para a espiritualidade não existe tempo nem espaço. Então fomos orientados e estamos fazendo, como a gente, usando assim um termo bem vulgar, a gente pegou os limões azedos e estamos fazendo uma doce limonada para todos nós podermos ali matar a nossa sede pela espiritualidade, sede pela convivência, pela nossa sociabilidade, que agora está atendendo a outros níveis, né? Então, por um momento na nossa humanidade, a virtualidade nos afastou da nossa própria relação humana. E agora nós estamos vendo que nós podemos usar esses canais virtuais para nos reaproximar de uma forma também saudável e muito amorosa, né? Então, ou seja, realmente muita coisa precisa ser repensada. E no Ser Luz a gente continua fazendo algumas palestras, nós temos um canal no YouTube, canal Luz, Lei Divina Ser Luz, nós temos palestras, nós temos movimentos, nós fazemos as nossas correntes de vibrações e orações, nós temos grupos no WhatsApp que a gente está sempre interagindo, e sempre também com cuidado, com um olhar muito peculiar, para os irmãos, né, sejam consulentes ou sejam médiums, que ainda não têm condições de entender esse distanciamento e de estarem bem. Então, obviamente, algumas pessoas, até a maioria, eu posso dizer, dos nossos frequentadores, estão lidando bem com a situação, estão conseguindo aí digerir as questões e enfim, se manter numa um relativo estado aí de paz, de alegria, porque plenamente não tem como, né? Mas também, por outro lado, quando a gente percebe uma necessidade de um irmão ou de uma irmã que não está lidando com essa questão do distanciamento, a gente se aproxima mais, mesmo que virtualmente, mas a gente se faz mais presente, porque tudo que todo mundo quer, na verdade, é se sentir acolhido, se sentir amado, ter um momento, sim, de conversar olho no olho, porque essa conexão ela ainda é necessária. E eu acho que essa pandemia ela vem mostrar que é possível a gente se reconectar quando a gente, independente de estarmos no mesmo lugar físico, mas a gente está no mesmo lugar em pensamento, em alma, em espírito. Isso aproxima, isso é fraternidade, a verdadeira fraternidade, né, universal dentro da Umbanda, que está além de qualquer fronteira da materialidade ou da nossa carne, né? E é por isso mesmo que a gente até usa muito, dentro das nossas palestras, das nossas orientações, a solidão não tem nada a ver com estar perto ou longe de alguém. Tem pessoas que estão num shopping, que está no meio de uma feira, que está num show com milhões de pessoas, que está no meio de uma multidão, e essa pessoa ainda assim se sente isolada, se sente só. Então, o isolamento, ou a solidão, ela não tem muito a ver com o meu redor de novo.
tem a ver com o estado da minha alma, do meu entendimento, do meu olhar sobre as circunstâncias exteriores, do meu olhar sobre as coisas do mundo e do meu olhar sobre, inclusive, a própria forma como a humanidade tem vivido. Então, assim, a gente precisa compreender, já é mais do que chegada a hora, e a pandemia vem como esse grande sinal, né, para a gente se reajustar agora à força, por assim dizer, ou pela dor, como a gente costuma falar, já que pelo amor a gente não soube desenvolver essa paz, a gente não soube olhar para o outro com mais humanidade, e não soube congregar, né, estando dentro desse princípio de ocupar o mesmo espaço na humanidade, e não o mesmo espaço físico, o mesmo espaço na fraternidade humana, e novamente não dentro de uma construção, de um templo de madeira, de concreto, enfim, que realmente as fronteiras da nossa humanidade, ela toca a espiritualidade. Essa espiritualidade, ela não se limita no tempo nem espaço.